As pessoas mais diferentes serão aquelas que terão mais sucesso na vida, mas também serão aquelas que serão mais criticadas, humilhadas e julgadas. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, que eu falo sobre desenvolvimento pessoal, reflexões de vida, tudo aquilo que é significativo. E eu quero conversar contigo que se sente diferente da maioria. Eu quero conversar contigo que se sente basicamente como um peixe fora da água. Talvez tu se sinta assim. Talvez tu se sinta alguém muito desconectado do seu próprio ambiente. Quando eu digo ser diferente da maioria, eu digo ser diferente daquelas pessoas com quem tu convive, com quem tu se relaciona nos teus ambientes. Talvez tu seja diferente. E talvez tu seja julgado, talvez tu seja humilhado por ir contra os padrões daquele ambiente. Eu gosto de pensar que as pessoas que são diferentes, elas acabam se destoando do ambiente. E por se destoar, por ser algo fora da curva, fora do convencional, elas são mais vistas e são mais criticadas. Muitas vezes o diferente é o mais lembrado, mas também é o mais criticado. E tu precisa estar preparado para isso. Quando tu deseja ser o protagonista da tua vida, quando tu deseja viver com sentido, tu vai ser visto como alguém diferente. Porque ser o protagonista da tua vida, viver a tua vida com sentido, fazer o que tu gosta, buscar os teus sonhos, trabalhar para alcançar os teus sonhos, não reclamar, escrever a tua própria história, não se preocupar com o que os outros vão pensar de ti, e isso é ser diferente. Isso deveria, na verdade, ser o básico para se viver bem, mas ninguém vive desse jeito. Ninguém é o próprio protagonista da sua própria história. E por isso, se tu é o protagonista da tua própria história, tu é visto como alguém diferente. E se tu deseja fazer alguma mudança, claro, tu vai ser criticado, tu vai ser humilhado. Nós temos muitos casos de pessoas marcantes na história da humanidade que foram criticadas, foram humilhadas, que se destoaram da sociedade em um geral. Um dos casos mais emblemáticos da história da humanidade, independente da tua religião, independente da tua crença, foi Cristo. Cristo foi um indivíduo que se destoou da maioria, que se destoou por seus feitos, se destoou pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelas suas convicções. Eu não venho aqui falar sobre a parte religiosa, mas eu venho falar aqui da parte das suas ideias. Cristo foi diferente da maioria. Foi diferente da estrutura em que ele estava. E por isso ele foi criticado, foi humilhado, foi julgado e também foi crucificado. Outras outras figuras na humanidade, como filósofos, também também nos mostram que o diferente da maioria, o diferente de uma estrutura convencional é criticada, humilhada. No último vídeo que eu postei aqui, eu falei um pouco sobre a história de Sócrates e sobre como que ele foi morto, sobre ele ser fiel às suas próprias ideias. Sócrates foi um filósofo que se destoou da maioria. Ele possuía ideias diferentes da maioria, questionava, ele não seguia os padrões. Ele era diferente. Foi criticado, foi humilhado, foi julgado. E no final acabou sendo morto. Acabou sendo morto, escolheu a morte para não ter uma dívida impagável consigo mesmo. Esses exemplos, esses dois exemplos são exemplos poucos, mas nós temos diferentes celebridades, diferentes figuras emblemáticas da sociedade que destoaram da maioria e que foram criticadas, humilhadas. O que eu quero falar com isso? Qual é o objetivo de eu trazer esses exemplos para ti? Eu quero dizer para ti, a partir de tudo isso, a partir desses exemplos, que quem é diferente vai sofrer. Mas, se tiver a capacidade de ser fiel a si mesmo e não sucumbir à conformidade e a ser igual a todo mundo,
essa pessoa vai ter sucesso e ela vai ser lembrada. Talvez não pela sociedade em um geral, mas tu vai ser lembrado por aqueles que estão à sua volta. Aqueles que te criticam quando tu toma a decisão de ser diferente, de seguir um caminho contrário, são as mesmas que vão lembrar de ti quando tu já estiver em uma posição de sucesso. E muitas dessas pessoas irão buscar a tua ajuda. Quem é diferente alcança o sucesso. Claro que é alguém que age. Não é porque tu é diferente que tu tem a certeza que tu vai ter a absoluta certeza de alcançar o sucesso. Não. Tu precisa agir. Tu precisa acolher a tua diferença e tu precisa agir. Tu precisa ir em direção ao que tu deseja, ir em direção aos teus sonhos, aos teus objetivos. Não adianta nada tu ser diferente, tu não ser como a maioria e tu ficar parado no mesmo lugar que elas estão. Tu precisa escolher um caminho diferente, tu precisa seguir um caminho diferente, tu precisa seguir o teu caminho. Só que para isso, tu precisa de coragem. Tu precisa de coragem para seguir um caminho não convencional. Só que se tu deseja ser o protagonista da tua história, se tu deseja lembrar das tuas histórias, se tu deseja viver a tua história com sentido, tu precisa pegar esse caminho. Essa é a verdade, tu precisa pegar esse caminho. Eu falo muito nesse canal sobre ser o protagonista da própria história, sobre viver com sentido. Muitas vezes, viver com sentido é viver acolhendo a sua própria diferença e entendendo que tu não vai ser igual a todo mundo e que muitas vezes tu vai estar sozinho nesse caminho da vida e que muitas vezes tu vai se sentir solitário, que tu vai ser criticado, tu vai ser humilhado, mas bom, o que importa? O que importa é o que vem do mundo externo, sendo que tu está bem contigo mesmo, sendo que tu está bem internamente contigo. Críticas, humilhações, julgamentos. Nada disso afetou as pessoas que tiveram mais sucesso na sociedade. Veja hoje pessoas bem-sucedidas. Muitas dessas pessoas são pessoas que destoaram da realidade, destoaram da maioria, destoaram dos seus ambientes, viram uma oportunidade em fazer algo diferente e trilharam um caminho diferente daquele em que elas estavam inseridas anteriormente. Destoar do ambiente em que tu está é algo que vai acontecer contigo se tu escolher viver para ti. Eu penso bastante que o mundo não gosta de pessoas diferentes porque a maioria das pessoas não consegue acolher a sua própria diferença e não consegue se olhar, não consegue estar consigo, apenas conseguem olhar para o mundo externo, apenas conseguem olhar para os outros, para conquistas materiais, mas as conquistas internas e ser quem tu deseja ser, onde que está tudo isso? Na minha visão, a minha opinião, eu, Eduardo, eu acredito que a maioria da sociedade, a sociedade em geral, elas não acolhem as suas próprias diferenças e também, por não acolher as suas próprias diferenças, elas acabam vendo muitos problemas na vida delas. Veja as pessoas que reclamam bastante. Veja as pessoas que apenas colocam um entrave, uma barreira em algum aspecto da vida. Se tu for ver, é uma pessoa que está tentando seguir um caminho que não é dela, é um caminho convencional, um caminho comum aos dos outros e que ela não está acolhendo a sua própria diferença. Quando uma pessoa decide ser o protagonista da vida dela, e eu sei que tu vai decidir isso, porque eu sei que tu deseja viver com sentido, se tu está aqui até esse exato momento, eu sei disso. Se tu deseja ser o protagonista da tua vida, tu vai ter barreiras, tu vai ter dificuldades, tu não vai conseguir escapar disso. Muitas vezes tu vai enfrentar, olha, monstros, montanhas, e tu vai enfrentar. Porque construir algo grandioso não é algo fácil. Não existe um caminho mágico.
Existe um caminho a ser trilhado dia após dia para tu construir o teu império. Só que a diferença é que aquelas pessoas que são as protagonistas das suas próprias histórias, elas pensam em como que elas vão resolver tal situação. Em vez de perder tempo reclamando sobre tal situação, elas vão pensar em como que elas vão resolver, o que que elas vão fazer. Bom, eu desejo alcançar esse objetivo. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Como eu posso fazer? E não, bah, é muito difícil, meu Deus, não dá. Não dá, não consigo. Não consigo. Aí ele conseguiu, né? Mas é que é ele, né? Eu tenho muitas dificuldades, não dá. Percebe a diferença? Percebe a diferença de discursos e de energia também? Aquela pessoa que já reclama, que não se coloca em ação, ela nunca vai conseguir alcançar a vida dos sonhos. Ela nunca vai conseguir alcançar o que ela deseja. Já quem se coloca em movimento, quem não reclama, quem é o protagonista da sua própria história, vai conseguir. Mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam barreiras, mesmo que hajam humilhações, julgamentos e críticas por ser diferente, por seguir um caminho diferente, independente de qualquer coisa. E tu precisa tomar a decisão de ser o protagonista da sua própria história. Pensa e reflete sobre como que tu quer viver. Como que tu quer viver? Tu quer viver uma história que é tua ou tu quer viver uma história que é dos outros? Tu prefere lidar com os julgamentos, as críticas, as humilhações dos outros, ou tu prefere viver com arrependimento de não seguir a tua vida dos sonhos? O que que tu prefere? O que que é mais fácil? É mais fácil tu lidar com as críticas que vêm do mundo externo, ou é mais fácil lidar com as críticas que vêm de ti mesmo em relação a si? O que é mais fácil? Honestamente, eu acho muito mais fácil lidar com o que vem do mundo externo. Porque, por experiência própria, quando tu recebe uma crítica do mundo externo, ela não te afeta. Agora, quando, claro, se tu não liga para as opiniões também, porque elas podem te afetar de um certo modo. Tu tem que cuidar para que elas não te afetem. Mas, em comparação com as críticas internas, as críticas externas não afetam muito. Já as críticas internas vêm de ti. E aquilo te corrói por dentro. Tu começa a duvidar de si mesmo, tu começa a duvidar da sua própria capacidade, tu começa a duvidar de ti. E quando tu começa a duvidar de ti, tu perde a possibilidade de viver para ti. Eu prefiro muito mais seguir um caminho em que hajam críticas, julgamentos, muitas vezes humilhações do mundo externo, do que viver com arrependimento de não ter seguido os meus próprios sonhos. Eu pensaria no que tu iria escolher, no que tu iria escolher, e pensa em como que tu quer caminhar. Pensa sobre a tua vida num geral. E acolha mais a tua diferença, porque isso vai fazer com que a tua vida mude. Se tu acolher a tua diferença e tu decidir seguir o teu caminho, tu vai alcançar o sucesso. E é o sucesso que não é apenas material, mas é o sucesso interno, o sucesso pessoal, o sucesso emocional, o sucesso que não pode ser comprado, mas que pode ser apenas conquistado. Tu precisa fazer essa escolha. Eu encerro esse vídeo, encerro essa reflexão te questionando sobre isso. Tu prefere o quê? Tu prefere acolher a tua diferença e ser diferente da maioria? Ou tu prefere ser igual a todo mundo e viver com um arrependimento de não ser tu mesmo, que aos poucos vai te matar por dentro? O que tu prefere? Fica a pergunta. É importante. É importante. Se tu quer alcançar uma vida significativa, se tu quer ter algum sucesso na vida, é importante que tu reflita sobre ela.
Então, pensa e depois me responde aí nos comentários, mas pensa com calma. Tamo junto e se inscreve aí no canal. Feito. Mergulhe mais.